Pergunta para Nicarágua. Vamos para o próximo assunto. Aliás, você que é jovem adolescente, pesquise sobre Foro de São Paulo, socialismo, comunismo, Holodomor, fome na União Soviética, morte nos governos socialistas e comunistas, porque só assim seus olhos vão abrir. Se você depender da imprensa e do PT, você está lascado. Um dos principais alvos de Jair Bolsonaro nos últimos meses é o STF. Isso me preocupa, quando ele fica atacando de novo demais o STF. Isso me preocupa. O presidente voltou a falar sobre liberdade de expressão, isso eu defendo, e criticou de novo o ministro Alexandre de Moraes. Todo mundo já sabe, é chover no molhado. Vamos ver. Tem? Falei demais. O que essas pessoas querem? Suprimindo a liberdade de expressão nossa. O Alexandre de Moraes, quantas vezes conversamos e alguns dias depois ele volta ao que era antes. Ele levou o convite para mim, para a posse, fui na posse, foi um discurso pesado, tá? E o que aconteceu logo depois? Ele continua tomando medidas. Esses inquéritos dele, eu acho que é consenso. Eu acho que ninguém vai falar que eu estou errado. São os inquéritos completamente irregulares, ilegais, inconstitucionais. Eu não quero, e ponto final. Paulo, você que faz marketing político, o que você acha dessa fala? Não, é mais uma vez o Bolsonaro tentando criar instabilidade. Porque é o seguinte, apesar do STF não estar cumprindo o seu papel de fato e estar interferindo muito nas questões do governo, tem uma parte da sonora que nós não colocamos aí, mas que ele fala o seguinte: depois que eu for eleito, uma semana depois do meu novo mandato, nós vamos corrigir todos esses problemas desses decretos aí que o STF está fazendo. Dando a entender que um possível fechamento do STF ou um possível fechamento... para aí. Peraí, ele é responsável pelo que ele fala, ele falou. Você entende, né? Vamos lá. Tá, a gente... Não, então... Não, você tá de brincadeira. Não, então o que você depois entende quando ele fala que a gente fala a gente demais, vai rever, a gente vai votar, a gente vai levar pro Congresso, a gente vai ver se o povo tá feliz então, com essas decisões. Então por que ele não faz isso agora? Ele precisa esperar até uma semana depois. Não tem como, a gente tá às vésperas da eleição, você sabe muito bem, mais do que eu. Você entende política mais que eu, você sabe que não vai mas aí ele cria interpretações. Então ele cria interpretações para vários lados para justamente criar instabilidade. Ele tá falando que ele vai rever essas... O Paulo caiu na narrativa que muita gente que vai nas manifestações, e eu sei porque eu já vi, sabe aquela galera que pede o fechamento do Congresso e não sei o quê? O Paulo caiu nessa narrativa que foi vendida pelo pessoal de esquerda. Não tem um vídeo. O pessoal de esquerda prometeu. O pessoal de esquerda prometeu um ditador, o pessoal de esquerda prometeu um Bolsonaro que ia acabar com a recuperar essa hora. Prometeu que ia acabar com isso. Vamos lá. Eu queria colocar uma coisa que eu acho importante. Isso, e muita gente caiu. Não generaliza a esquerda. Por exemplo, eu sou garantista sempre. O STF está errando. Essa judicialização da política está errada. A decisão do Alexandre de Moraes cumprindo um requerimento do coordenador de campanha do Lula, fazer busca e apreensão na casa dos empresários, foi uma vergonha. A decisão do Barroso suspendendo o auxílio do piso da enfermagem, apesar de não concordar com a lei, foi uma vergonha. A decisão do Fachin agora, recentemente, suspendendo a comercialização das armas, sob o argumento de conflito, violência política, foi uma vergonha. A judicialização da política sendo feita pelo STF está errada. Mais um pouquinho, tá errada, o Bolsonaro tem razão, tá errada e tem que ser rechaçada. Então não é uma questão de esquerda ou direita. Eu sou garantista. Eu sou de esquerda, eu sou garantista, entendeu? Eu sou a favor dos direitos fundamentais do ser humano. Beleza. Manda o Bolsonaro tem razão. Ponto final. Eu também. Então, manda que eu sei que você não coloca a culpa na esquerda. Tá doido pra mandar o Bolsonaro tem razão. Isso não. A Deise tá aí? Até o PCO tá concordando mais com o Bolsonaro do que você. Lá no Twitter do PCO, eles estão a favor do armamento, são contra a ONU, contra a União Europeia. Em casa, que ele ficava aqui assim em mim, ó. Hoje eu vou te chamar de meu periquitinho. Você tá na minha direita aqui. Eu adorava ele, Aqua e o Ice. Aí eles fugiram, porque eles ficavam soltos, que eu não gosto de ninguém preso. Quer dizer, só tem uma pessoa que eu quero. Pode falar, Deise. Não, Carla, que eu estava ouvindo vocês falando, aí eu estava lembrando da última vez que eu participei do Linha de Frente. Infelizmente, ali no meio da conversa, tu tocou num ponto que foi muito interessante. Eu até queria ter discorrido mais e na hora não deu. Que a gente estava falando do nosso sistema democrático brasileiro, né, de freios e contrapesos.
E eu lembro que tu falou assim, mas esse sistema não está funcionando, porque o STF está deturpando tudo. E na hora ali, eu acho que o Ricardo colocou uma outra pauta e a gente não conseguiu discutir isso. E tu tinha razão quando tu falava isso. O STF tomou áreas de partido político, está interferindo em todos os outros poderes e não deixa a presidência agir. É uma coisa meio que de prerrogativa de vaidade, né? Eu acho que daí já entra muito mais, é óbvio que extrapola os limites do poder, mas entra uma prerrogativa de vaidade, de querer aparecer mais do que os outros também. O Felipe, acho que foi o Felipe que falou agora, né, essa busca e apreensão na casa dos empresários foi uma das coisas mais absurdas que eu vi nos últimos anos. Eu acho que não tem como ninguém concordar com isso. O piso da enfermagem também, amanhã tu estava falando que tu vai para a rua, que tu vai defender tua família, teus filhos. Os enfermeiros, eles vão para a rua para protestar, eles vão para frente do Museu do Ipiranga amanhã porque eles estão estarrecidos com o que vem acontecendo. Eu acho que num próximo governo, seja ele de Bolsonaro, de Lula, de Ciro, quem for, essas relações elas precisam ser restabelecidas, porque quando a gente fala que a gente precisa voltar a ter previsibilidade e uma calmaria de novo na democracia, a gente precisa que o STF volte para o lugar dele, porque o que tem acontecido nos últimos anos aqui é uma completa disrupção dos valores de cada poder, né? Então está todo mundo interferindo um no do outro e o STF está achando que é o presidente da República. Então não tem como defender isso. Eu espero realmente que essas eleições elas transcorram na maior normalidade possível e que depois disso possa cada um voltar para o seu quadrado, né? Mas é como tu falou muito bem no programa do Linha de Frente, assim, os poderes eles estão completamente embaraçados, embaralhados, e a gente não consegue entender quem faz o quê, né? Só que o Alexandre... Pois é, Deise, mas aí me veio uma preocupação, né? O PT ficou no poder quase 14 anos e indicou muitos ministros do STF, né? Então, se ele voltar ao poder, eu acho que vai voltar a ficar azeitada a relação, porque eles já tinham relações, e eu acho que isso só transpareceu agora porque entrou um governo que incomoda, né? Que não é um governo que... Sempre foi assim, Carla, sempre foi assim. O STF eu não me lembro do STF interferindo tanto na época do PT, tomando tanto a posição, aparecendo tanto, né? O que você acha, Paulo? Acho também não, e vejo que principalmente com a entrada do Alexandre de Moraes, depois da indicação do Temer, tudo ficou muito pior dentro do STF. Pior, eu falo em termos de instabilidade institucional. Porque o Alexandre de Moraes parece que às vezes ele faz questão de aparecer mais do que o presidente da República, de aparecer mais do que os outros ministros e tudo mais. Então, ele está assumindo para ele broncas, né? Acredito eu que para gerar uma visibilidade maior. E aí eu não queria ser até ingênuo, né, de falar que é só por isso, que é só para aparecer na televisão que ele faz isso. Mas eu acho que ganhar espaço na mídia é um dos objetivos do Alexandre de Moraes, porque não tem nenhum cabimento essas decisões que ele está tomando e essas interferências. Será que ele não pode mais voltar atrás? Ele já percorreu um caminho que não tem mais volta? Às vezes eu penso isso sobre o Alexandre. Ele já não chegou num ponto em que não dá mais para ele voltar, porque qualquer coisinha já tá tipo... não sei o que, não gostei, vamos lá no STF. Não sei o que lá, não gostei dessa lei, vamos lá no STF. Então, tipo, eu acho que é porque ele já ultrapassou um caminho, ele não tem mais volta. Será que não é isso? Vamos analisar, a gente tem mais fala do Bolsonaro. A gente tem sobre as urnas, qual é a outra, Márcio? Qual é a outra que a gente tem aí já na ponta da bala aí para falar? Sérgio Moro. Vê se você consegue colocar do Sérgio Moro. Porque a Deise falou da busca e apreensão na casa dos empresários, e aí mandaram busca e apreensão na casa do Sérgio Moro, gente. Isso. Por causa do tamanho da letra do Sérgio. É demais. Final. Aí eu não posso falar a palavra, mas aquela cagada final. Assim, o que demais. Faltava pra... Pronto. E aí o Bolsonaro, por incrível que pareça, defendeu o Moro, né? Ele disse que se sentiu traída pelo Moro e tal, mas que isso é um absurdo, o que todo mundo aqui concorda. O Moro falou que até a filha dele foi intimidada a entregar as coisas. Gente, é um absurdo. Vamos ver o que o Bolsonaro falou. Vocês verem agora uma agressão em cima do Moro. Eu não tenho nada para defender o Moro. Tenho péssimas recordações dele enquanto foi ministro meu aqui, que poderia ter feito muita coisa e não fez. Mas esse fato de ir na casa do Moro, ou até que se fosse no outro local, o escritório político dele, o comitê eleitoral, isso é uma agressão. Por causa do tamanho de letra, faz por escrito, decide a questão. Uma covardia que fizeram com o ministro Moro, o ex-ministro Moro. Com o Sérgio Moro, sim. Eu dei o ministério
para ele, como para todos, de porteira fechada. Os partidos faziam porteira fechada para o pessoal meter a mão. E o dele, porteira fechada, é pela competência, pela vida pregressa. O Sérgio Moro tinha tudo para ser um excelente político, trazia uma bagagem muito grande lá atrás, na Lava Jato, tá? Tinha tudo para agora talvez ser meu vice, em 26 ser candidato a presidente. Algo subiu a cabeça dele, as amizades que ele cultivou ao longo desse tempo dele de ministro, levou a isso. Ele é muito chegado ao Dória em São Paulo. Fiquei sabendo que ele era comum visitar o Dória em São Paulo, ele nunca reportou nada para mim. Você pode falar, não deve satisfação? Deve satisfação. Por que não? Você faz contato com um político e fala o que está acontecendo, o que ele pensa, e fazia contato no momento que o Dória já tinha rompido comigo. E o Bolsonaro citou isso, eu não me lembro se foi o Mota que fez a pergunta. O Mota falou assim: presidente, já fizeram futebol com sua cabeça, fizeram um filme matando você, falam que vão te matar, que vão botar um fuzil na tua cabeça e não dá em nada. É porque é a ditadura do Bolsonaro. E aí põe um joinha e aí vai ditadura seletiva. Gente, tá complicada a situação, né? O Sérgio Moro moscou na missão, né? Na boa. Onde é que já se viu você colocar a sua casa como comitê? É óbvio que o PT vai pra cima de você, Sérgio Moro. Pelo amor de Deus, amanhã eu estaria aqui na Paulista e eu me lembro muito bem das vezes em que eu estava aqui gritando o seu nome. O Bolsonaro não tá de sacanagem, não. Você era para ser hoje talvez o vice dele. Talvez o vice do Bolsonaro, mas é o seguinte, o PT precisa te humilhar. O PT precisa te humilhar porque fortalece a narrativa do Lula inocente, porque na verdade ele só foi descondenado. É bem diferente. Entendeu? E ele precisa te humilhar, ele precisa que você dê esse vacilo, sabe por quê? Porque o senhor não é político. O senhor nunca foi político, o senhor caiu no canto da sereia que alguém cantou na sua orelha. O Bolsonaro acha que foi o Dória, mas sei lá, pode ser qualquer um que cantou na sua orelha. O senhor achou que fosse político, achou que essa sua voz de pato ia ajudar em alguma coisa e não ajudou em nada. Pelo amor de Deus, qualquer vacilo que o Sérgio Moro der, eles vão usar isso. Imagina a cena agora, Sérgio Moro. Pelo amor de Deus, tenta imaginar essa cena para ver se salva a tua biografia, entendeu? Imagina a cena agora do Lula fazendo um comício, dizendo que ele era inocente, dizendo que ele foi vítima de perseguição política, e para jogar na cara ele ainda vai falar assim, ó, para vocês terem uma ideia, o juiz que me condenou, aquele que fez o PowerPoint, o juiz, o Dallagnol, o Deltan. O juiz que me condenou, agora ele está sendo alvo de busca e apreensão. Se ainda tivesse um japonês da Federal, ele estaria indo na sua casa. Olha que pataquada que o senhor se meteu. O senhor que queria tanto salvar sua biografia. O bom é que a sua esposa assinou a Carta pela Democracia, porque senão era capaz da situação estar ainda pior. Entendeu? Não, vamos combinar o seguinte, vamos deixar as coisas da forma correta, né? Primeiro que não foi o PT que fez busca e apreensão na casa do Moro. O PT fez o requerimento na Justiça. Boa. Isso é bom deixar claro também. A Justiça que decidiu fazer busca e apreensão na casa do Moro. Isso. Eu acho que a atitude, a conduta da Justiça foi completamente desarrazoada e desproporcional. Apesar do Alessandro ter falado corretamente aqui que o Moro colocou como o endereço do escritório político dele, a residência dele. Nunca vão dizer que foi o comitê. Eles foram na casa dele. Agora o que me preocupa nesse trecho do Bolsonaro, não que eu concorde com o argumento do golpe, a narrativa do golpe, mas o Bolsonaro claramente queria que o Moro fosse candidato a presidente da República em 2026 e vice dele em 2022. Né? Isso reforça o argumento do PT, que o Bolsonaro usou o Moro, né, para condenar o Lula. Porque vamos combinar, a decisão do STF foi baseada na suspeição do Mas do e o resto Moro. do pessoal? Eu tô falando de forma menos técnica aqui. Cadê o senhor da massa? O resto do pessoal? Todo mundo. Pietra, você tá muito calado, eu tô achando estranho. Fala, não, eu tô numas assim, Alexandre de Moraes não me nota, né? Quando eu entro no STF. Eu tô mais preferindo ficar quietinha, que a gente sabe o que acontece, né? Qualquer hora pode bater a PF na tua casa, qualquer hora pode acontecer, suspender tuas contas, né? Suspender qualquer plataforma que você tenha. A sua já foi suspensa várias vezes, né? Várias, tá pra cair de novo. E TikTok foi essa semana também. Bom, sobre tudo isso que você está falando, gente, eu concordo, pode ser que eles tenham planejado ou não que o Moro fosse dessa sequência, né, ao mandato do Bolsonaro, mas o que isso importa? O que é certo, o que é certo, o que é errado, o que é errado. Sobre estão só cumprindo o que está na justiça, né? Vamos lembrar que os soldados da SS na Alemanha nazista também estavam só cumprindo ordens da justiça. Me pareceu ali, do presidente Bolsonaro, uma tentativa de aproximação
com a imagem do Moro, porque se tem uma coisa que a imagem do Moro não transparece é a corrupção. Então o Moro é um cara honesto, parece ser um cara honesto, e o Bolsonaro, para se contrapor ao Lula, né, até para criar essa narrativa de que são os bons contra os maus, os honestos contra os bandidos, ele tenta uma aproximação do Moro ali, né, uma aproximação com o público do Moro, inclusive. Então, tudo que me pareceu nesse discurso do Bolsonaro, especificamente do Moro, foi uma tentativa de criar, continuar aumentando a polarização, colocando nós somos os honestos e eles são os bandidos. Tem uma mentira nessa retórica, né? Existe o bem, o mal, a verdade, a mentira, não vamos relativizar. Existe muito mais do que dois lados nessa retórica. Porque esse é o problema dessas eleições. Errado. A verdade existe bem mais que dois lados. Existe bem mais que dois lados. Esses dois lados aqui colocando o bem e o mal, o corrupto e o não corrupto, é uma narrativa que fortalece o Lula e fortalece o Bolsonaro, mas não é verdade. Tem muito mais. O que é o certo, além da não corrupção? Qual que é o meio, qual que é a terceira via? A não corrupção não é bandeira. Ser honesto não é bandeira de ninguém. Tu não tem que ser honesto na política. Sim, eu também parto dessa premissa, que é o certo, o belo, justo e moral. Só que agora, qual que é o meio termo disso aí? Já foi comprovado que o Lula não é. E o Bolsonaro não tem nenhuma prova de que ele seja. Ou seja, qual que é o meio termo entre isso? O Lula tá dizendo que vai fazer tudo de novo. Caraca, mano. Se pelo menos ele tivesse mentindo, se pelo menos ele tivesse tentando ludibriar, mas ele tá falando de peito aberto que vai fazer. Ele tá chegando e falando assim, gente, lembra como era meu governo? Vou fazer de novo. Ponto. Então, se isso não faz com que você não queira votar nele, eu não sei o que vai fazer. E até mais relação ao Moro, você tem uma coisa que a gente não pode apagar da história. Foram 26 bilhões de reais recuperados pela Operação Lava Jato. Melhor operação contra a corrupção do mundo. Esquece. E muito desse dinheiro do PT e de petistas. Então, assim, essa contraposição, ela não tem jeito de apagar. Por mais que você possa falar que é narrativa, que colocaram o Lula na cadeia por perseguição política e tudo mais, uma coisa é fato. Eles devolveram dinheiro. 26 bilhões de reais que foram devolvidos. Então, não tem jeito de falar que é só uma narrativa política. Eu vou pular de você... Mas isso é importante deixar claro, pessoal. Vamos lá. Ninguém aqui é inocente de achar que a questão se resume a Bolsonaro e Lula, né? O Bolsonaro está no partido político dos mais beneficiados do esquema do Petrolão também, né? Ou seja, essa discussão é muito maior. O partido político dos beneficiados. Essa discussão é muito maior do que a discussão que vocês querem colocar aqui. Mas aí você não pode entrar nessa retórica. Ele mora no condomínio do cara que não sei o quê, tá no partido político do fulano. Lembra da história do condomínio? Tio, avô do... realmente, assim, essa é a família que rouba. Eu fico com pena do Brasil que tem que escolher entre o passado pretérito e o passado imediato. Os dois são horríveis. A gente tem que ter mais opção. Porque Carla, não tem que valer no debate. Carla, presidente. Eu votaria. Eu vou chamar... Eu quero nada, eu quero é dormir. Aliás, eu vou me aposentar. Olha, vocês me atrapalharam. Eu queria ir do marqueteiro. Marqueteiro é uma palavra feia, né? Eu queria ir do especialista em marketing político para cientista política, porque ele falou um ponto muito interessante que eu não tinha pensado. Você acha, Deise, que nessa resposta ele realmente quis ali dar uma lambida, ele quis dar uma reaproximada no Moro para poder dar uma abraçada nessa coisa de anticorrupção de uma forma mais veemente? É bem possível, né? A gente nunca vai saber o que ele pensa, né? Mas alguém falou na mesa de discussão que se associar o nome do Moro pode ser tudo menos corrupção nesse momento, né? Então, se foi de caso pensado ou se foi apenas uma fala que ele soltou, caiu bem, né? E até, sabe o que me chama a atenção nessa história toda? Quando o PT faz esse requerimento, quando tu reage com muita força a algo ou alguém e quando tu coloca nessa pessoa muito ódio, normalmente é porque tu tem medo, né? Tem Mira e Lopes, são os autores que falam disso assim com mais profundidade, mas isso mostra o quanto o PT ainda tem medo e está reativo ao Moro. E também isso explica um pouco do que a gente pode esperar no próximo governo, caso o PT assuma, né? É um governo de reação, não existe mais nada daquilo que o Lula pregou há muitos anos atrás, do Lula paz e amor, né? É uma coisa de reação e de medo também, é um medo do Moro, é um medo do Bolsonaro, que existe também em todos os outros candidatos, mas quando eu vejo essas reações muito fortes e desmedidas, como é o caso do Alexandre de Moraes, quando tu reage com muita força contra algo ou alguém é porque tu tem medo. Então, olha o que o Moro ainda provoca no PT, né?
Pois é. Ai, Deise, você tocou num ponto maravilhoso. Eu vou voltar aqui para a mesa, que é o seguinte. Eu acho que as atitudes últimas do STF e de alguns juízes acirraram os ânimos ainda mais. Hoje eu vou me pegar de novo de exemplo. Eu estava por aqui já, né, com tudo isso que está acontecendo, o Lula concorrendo e os desmandos do STF e tal, até que o Deltan Dallagnol foi condenado a pagar R$2.600.000, ele e o outro da PGR, que me fugiu o nome, o Janot. Ali me subiu o sangue, eu falei, não, chega. E aí foi quando me deu mais raiva. A raiva veio, eu não tinha raiva. Eu não tinha ódio, eu era uma pessoa mais centrada, eu conseguia analisar o que é certo e o que é errado em cada um. Hoje eu vi alguns pontos errados do Bolsonaro na entrevista que eu corrigiria se eu fosse a pessoa que auxilia ele na comunicação. Mas agora eu tô com raiva. Eu tô querendo fazer a aula de tiro. Você tá entendendo? Porque as coisas, a injustiça vai crescendo de uma forma, a narrativa mentirosa da imprensa vai crescendo, isso vai acirrando os ânimos, isso não é bom pra ninguém. Exatamente. Vocês não acham isso? Exatamente. Vocês não acham? Quando a injustiça cresce, ou você se acovarda, ou os fortes vão à luta. Eu, que não sou fraca, eu vou à luta, só que isso não é bom, eu preferia a Carla mais tranquila. Entendeu? Eu entendo o que você quer dizer. Você vai ficando cada vez mais irritada com tudo isso. Isso não é bom pra ninguém. Por mais que você se sinta irritada ou que os seus ânimos fiquem mais aflorados com determinado discurso, a gente tem que saber também ponderar, diferenciar o que é retórica, o que é sentimento e o que é fato. A gente sabe, a gente tem fatos de que o governo PT incorreu em tais crimes, enquanto o governo Bolsonaro diminuiu o homicídio, melhorou a nossa economia, fez uma série enfim, melhorou o nosso país como um todo. Então não adianta a gente olhar para uma entrevista do Jair Bolsonaro e falar: eu acho que ele poderia ter falado de forma diferente, eu acho que ele não deveria ter feito isso com uma mulher, eu acho que vamos priorizar, né? A gente está num momento muito crucial. O que é mais importante? A nossa segurança, a não corrupção, né? O que é certo, belo, justo e moral, ou a gente se deixar levar por esse sentimentalismo, que é coisa da esquerda. A esquerda normalmente se usa desse vitimismo, desse sentimentalismo para demonizar a oposição, né? Então a gente não pode se deixar levar como acontece com toda a esquerda, para que a gente comece a ir contra uma pessoa que está fazendo bem para o nosso país, sim, que é o nosso presidente atual.